Afro. Cultura Afro. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Bem-vindo e bem-vinda ao Cultura Afrocast. E eu já peço licença para povoar a sua mente com as riquezas, arte, história e identidade afrodescendente. E hoje a gente vai fazer uma abordagem aqui de uma parte importantíssima da história, né, afrodescendente, da história do Brasil e da história mundial. Afinal, né, quem foi o motor, né, que financiou a Revolução Industrial? De onde que saíram as riquezas, a economia que pagou todo esse desenvolvimento e automaticamente, né, o sistema econômico que a gente vive hoje, né, a organização da nossa sociedade é reflexo da Revolução Industrial, que foi financiada pelo trabalho, né, dos afrodescendentes, pelo trabalho dos africanos que vieram para o Brasil trabalhar nas minas de Ouro Preto. E a gente está aqui hoje com o Du Evangelista, Eduardo Evangelista, que vai falar para a gente muito da história de Ouro Preto, da história, né, do aproveitamento econômico do ouro, da história dos trabalhos, da engenharia que foi importada junto com os braços fortes dos nossos antepassados. Certo, Eduardo? É isso aí. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse legado, né, que foi, ao longo do tempo, apagado, todo o legado que os nossos ancestrais trouxeram para cá nas engenharias, principalmente engenharia de minas, né, com a mineração do ouro, e também da metalurgia, né, porque a gente tem lá em Ouro Preto todo esse acervo que mostra esse legado da mineração e da metalurgia que eles trouxeram para a gente. Excelente. E a gente vai fazer também uma abordagem mais de vanguarda, uma abordagem mais contemporânea, e a gente tem aqui o mestrão Elcio. Certo, Elcio? Certo. Boa noite, bom dia. Obrigado, Gustavo. Boa noite, bom dia, Eduardo. Vamos falar um pouco da atualidade, né? De como hoje nosso pessoal, nosso povo está trabalhando nessa cadeia da mineração. O que a gente passa, o que a gente vive, né? Sendo pessoas e profissionais negros e negras dentro dessa cadeia de infraestrutura, digamos assim, né? Então, gente, já vou aproveitar aqui para... o canal Cultura Afro é um canal novo, né? Então é importante, né, que vocês se engajem junto com a gente, né? Deixe aí uma curtida, compartilhe este conhecimento. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Eduardo, essa abordagem que eu fiz aqui, né, falando sobre a importância, né, dessa economia que financiou a Revolução Industrial, né? Eu tô exagerando ou tô falando certo? Não, tá exagerando não, você está falando no ponto, porque a gente pensar, voltar no tempo, né? Quando começa a mineração de ouro em Minas Gerais, em especial em Ouro Preto, né, que foi a grande ponta da pirâmide aí da mineração de ouro. Quando começa esse processo ali por volta de 1698, 1700, o mundo muda a forma de comportar, né? Um pouco depois desse achado do ouro aqui, o ouro passa a ter um valor econômico muito grande, né? É criado o padrão ouro para medir as economias mundiais. E quando o ouro passa a ter essa importância econômica mundial, é esse ouro que está saindo aqui das Minas Gerais, e que está saindo graças ao conhecimento que os povos negros trouxeram para cá, né? Que eles já eram grandes mineradores lá em África e por isso são sequestrados, né? Eles são sequestrados porque eles queriam importar tecnologia. E então, como fazia para importar essa tecnologia? Traz esses corpos negros, essas mentes negras, né, para cá, e eles vindo para cá com todo esse processo desumano que foi o processo de escravidão, mesmo assim, eles deixam para a gente aqui grande legado. Então, acho que é bem por aí, né, cara? Porque às vezes a gente vai falar sobre esse período, né? As pessoas imaginam que vieram as pessoas ali que faziam só aquele trabalho braçal até morrer, né? E na verdade não, havia uma engenharia, né? Uma
técnica, uma tecnologia que esses povos africanos já dominavam. Exatamente. A gente sempre fala lá na Mina do Veloso, né, que é esse espaço que a gente tem em Ouro Preto, de recontar a história da formação do nosso país. A gente sempre fala que os livros de histórias nossos deixou a desejar muito. Por quê? Eu lembro quando a gente começou a estudar, aí ia falar, você vai falar sobre os negros, já começa a falar de escravidão. E a escravidão foi um processo na formação, né, dessa vinda dos negros para cá. Antes do navio negreiro tinha muita história, cara. Uhum. Eu sempre brinco com o pessoal, falo assim, ó, em 1500, como que estava a Europa? Aí todo mundo lembra, tava lá na Inquisição, e a Idade das Trevas, né, aquele período feudal, da peste bubônica. E aí como que tava a África, do outro lado do Saara? Nesse mesmo tempo. Tava bombando, cara. O Samusa tava levando, distribuindo ouro na passagem por Meca, fazendo a economia mundial balançar. Então, assim, tem uma África que não nos contaram. Que é essa África de muitos conhecimentos, de domínio da tecnologia do ferro, que para mim, o que nos diferencia dos outros animais é essa capacidade nossa de fazer metais, né? Porque com isso aí a gente faz navio, faz avião, faz nave espacial, satélite, tudo. Esse domínio da técnica do ferro já estava lá na África. E isso não nos é contado. Então, na Mina do Veloso, quando a gente começou esse trabalho de pesquisa, de entender quem que estava tirando esse ouro da terra, a gente foi chegando nesse ponto. Antes do navio negreiro, cara, tinha uma África potente, que a Europa sabia bem que tinha, né? Porque o ouro que circulava na Europa vinha dessa região da África. Portugal já tinha relações comerciais com parte dessa costa da mina ali, Benin, Togo, Nigéria. Então já tinha um conhecimento de que ali tinha conhecimento. Sim. E aí na hora que acham os primeiros achados do ouro aqui em Ouro Preto, falam, vamos trazer esse conhecimento para cá. O problema é que veio com esse processo da escravidão, né? E a gente precisa reverter isso, ressignificar essa vinda dos nossos antepassados para cá. Não, é isso mesmo, né, Elcio? Queria até fazer uma pergunta para o Eduardo. Há na história um momento, por exemplo, quando houve a abolição e os negros foram libertaram, né, os escravos, né, digamos assim, e a gente sabe na história do Brasil que o negro foi ocupar área de risco, né, aglomerado, criaram as favelas por aí. Mas aí, na mineração, o estudo da mineração, há um momento em que esse negro é chamado para trabalhar remunerado? Bem, lá, assim, em Ouro Preto, né, que foi o grande centro da mineração do ouro, lá em Ouro Preto funcionou até mais ou menos 1820 a mineração de ouro, foi até mais ou menos 1820, e logo depois teve, a gente fala falsa independência, né, porque em 1822 o Brasil é libertado de Portugal pela Inglaterra, mas aí a Inglaterra põe as garras nas minas aqui do Brasil. Então, de 1822 até 1830, 1840, são fundadas diversas empresas, a maioria de capital inglês, para explorar esse ouro. Morro Velho, aqui em Nova Lima, lá perto de Ouro Preto tem a Mina da Passagem, tudo fundado pelos ingleses. E aí os ingleses já vieram com esse maquinário, com essa tecnologia, e aí colocou esses negros meio que de escanteio. Que eles já tinham, vamos dizer, apreendido, já tinham pegado esse conhecimento de mais de 200 anos de exploração de ouro ali, e o negro ficou meio colocado de lado. E aí depois foi passando os ciclos, né? E com Eles pegaram o mapeamento geológico que o negro fez. Exatamente. E trouxeram as máquinas da Revolução Industrial. Exatamente. E aí não teve o reconhecimento do conhecimento que já estava ali. Sim. Eu me formei na Escola de Minas, né? E lá, assim, o Gorsex, que foi o fundador da Escola de Minas, no início da Escola de Engenharia, ele tinha um caderninho que era um manual de aula de campo. E aí esse manual de aula de campo do Gorsex, ele falava assim, nós vamos ao campo, vamos aprender com o que está lá, vamos respeitar esses mestres que estão lá, principalmente os mestres ferreiros, que já sabiam a técnica de fazer a fundição do minério de ferro,
Então ele tinha esse respeito com os mestres que estavam lá, que ele sabia que o conhecimento estava ali. Ele ia ter que apreender aquele conhecimento, levar para a academia e lá dentro lapidar para criar a indústria do ferro, que é a que atualmente é uma das mais fortes em Minas Gerais, né? Que é essa mineração do ferro. Então, mostrando que tinha um conhecimento ali que foi a academia veio e que meio que colocou de lado. Então esse povo nosso, logo depois dessa independência do Brasil, aí, entre aspas, ele é colocado meio de escanteio porque já vem a mecanização. Então o nosso povo vai começar a pegar empregos dentro dessa indústria, mas meio que na periferia do negócio, né? Enquanto o cerne ali é comandado por esses ingleses que vêm para cá logo após a independência. Mas durante o período de escravidão, havia algum tipo de pagamento? Bom, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, de uma forma geral, né, era bem diferente o processo da escravidão. Porque a gente aprende um modelo único de escravidão e não é bem assim. Quem trabalhava lá no Nordeste na cana era um tipo, na mineração era outro. E lá em Ouro Preto, a gente tem muitas histórias, principalmente das Irmandades Negras, que muitos, por causa do conhecimento que eles tinham para tirar o ouro, e não é fácil você ensinar uma pessoa a fazer mineração, né? Aprender a saber onde o ouro está, como que tira ele da terra, não é um processo rápido de se aprender. Então, o negro começou a ter um certo reconhecimento. Ele dominava a tecnologia. Dominava a tecnologia. Uma hora, esses europeus que estavam ali fazendo a exploração entendeu que precisava deles, né? Então a gente tinha um processo chamado de coartação, que era, você trabalhava e você ganhava uma parte daquilo que você produzia. Então, muitos negros, com esse recurso, conseguiu comprar a sua própria alforria, e aí você tendo a sua alforria, você podia exercer outras profissões. Então, músico, teatro, medicina, igual tem muitas histórias lá em Ouro Preto da farmácia, né, que é uma outra escola forte que teve em Ouro Preto, a escola de farmácia. Ela bebeu muito na fonte do conhecimento dos negros, das plantas, das curas e tudo mais. Então, lá em Ouro Preto, chegou um certo momento que quase metade dos negros eram livres. Tanto que o governo começou a criar vários impedimentos para que o negro não ascendesse socialmente e economicamente. Então, foi criando barreiras, de uma hora falou que não podia estudar e tirou o negro da escola, tirou de vários direitos, porque estava tendo esse aumento da população de libertos nas minas, por causa desse conhecimento. Porque chegava uma hora que o cara falava, se você ficar me oprimindo muito, eu não vou tirar o ouro para você, você pode me matar ou eu vou, entrar em profunda depressão aqui e pronto. Me mate que você vai perder o veio, né? E tem a história do Chico Rei, né, que é um grande líder que teve. Eu acredito que foram vários Chico Reis que tiveram nas Minas Gerais, porque o tamanho da obra é muito grande, foram 200 e tantos anos de exploração de ouro. Ele libertou o dono dele. Eu falo isso, a pessoa fala, como que libertou? Porque era o seguinte, você ganhava uma data aurífera, não queria dizer que você estava bem, não, porque a forma de imposto que o governo português cobrava não era de acordo com a sua jazida, com a sua produção. Ele baixava lá, você vai ter que me dar tantas arrobas de ouro por ano. E se você tivesse pegado uma região que o veio não fosse tão rico? Não importa, você tinha que pagar aquilo. Então, muitas vezes, o dono da mina, ele estava com a corda no pescoço. Chegava no final do ano e não pagava o rei. O rei anotava lá, tá me devendo. Passava o outro ano e ele não conseguia bater a meta de novo. Então, você ficar devendo o rei, a pena era morte. Então, a história do Chico Rei conta que o dono dele já estava a ponto de ser cobrado pelo rei por estar devendo, e ele consegue fazer a mina produzir. Com isso, ele livra o rei, o dono, né, entre aspas, dele, o senhor lá, e aí ganha liberdade. Com isso, ele começa a produzir até chegar ao ponto dele empreender e ter uma mina própria, a mina da Encardideira, né? Tem até a visitação lá da mina do Chico Rei, do Toninho. Então ele faz esse processo de empreender e aí pronto, uma hora que ele tem uma mina, ele começa a libertar os da turma dele, o grupo dele, e aí hoje a gente tem a festa do reinado, né? Que essa semana, na segunda semana de janeiro lá em Ouro Preto, tem uma grande festa do reinado, em louvor a esse grande líder que mostrou um caminho de driblar essa sociedade escravagista que a gente tinha aqui nas minas.
eu fazer uma Elcio. pergunta mais ampliada. Assim. Sim. É porque a história da mineração no Brasil, Minas já tem até o nome, né? Minas. Então, muito é Minas, né? E com todo esse movimento que você falou aí, eu fico pensando que hoje outros estados, né? Hoje não, já há um tempo, outros estados também têm muita mineração, Pará, Goiás, né? Mato Grosso, Amapá. O momento dessa migração, pegando mesmo no ex-escravizado aí, no nosso pessoal aí, com toda essa tecnologia, digamos, tecnologia limitada para a época, toda a cultura que o povo negro tinha, quando houve essas criações, essas descobertas de novas jazidas, novas minas em outros estados, esse pessoal, esse povo de Ouro Preto, por exemplo, migrou para trabalhar nesses lugares, ou isso é muito recente e não deu para eles trabalhar? Só para concluir a minha pergunta, que eu quero chegar na posição dos negros dentro da mineração. Porque se eu tenho uma tecnologia, eu tenho um conhecimento, embora seja escravizado, mas indo para outro lugar, eu vou levar um conhecimento, assim como veio da África para cá. Só que já num outro momento, né? Eu queria que você comentasse. Bom, o ciclo da mineração ela começa lá em Minas Gerais, né, que são os grandes achados. Só que o processo foi longo. O Brasil era todo ocupado na costa, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, né? Recife, São Luís. Então o Brasil era só na beira da praia. Litoral. E aí uma hora essa turma do litoral encontrou com os indígenas, que eram os povos originários que já conheciam o território aqui, andavam de um lado para o outro e tal, sabia de onde estava tudo. E aí já começa a aparecer com umas pedrinhas de ouro lá na praia. Eles falam, de onde veio essa pedra? Eles falam, lá de cima do rio. Então uma turma subiu ali por São Paulo, pelos rios, procurando esse ouro e achou algumas coisas. Guarulhos tem uma história de umas minas lá de ouro, vindo pelo Espírito Santo, vão subir por ali também, procurando ouro, e vão chegar na cabeceira dos rios, que é Ouro Preto. Ouro Preto está exatamente na cabeceira desses grandes rios aí, o Rio Doce, o Rio das Velhas, que vai para São Francisco. Então, quando chegam em Ouro Preto, eles vão achar essa grande jazida. E aí isso vai causar muitos conflitos. Então tem a famosa Guerra dos Emboabas, que era os brasileiros que já tinham, isso é 1700 e pouco, então já tinha mais de 200 anos de pessoas nascendo aqui no Brasil, europeus, misturado com um pouco indígena, com alguns negros, já tinha brasileiros, vamos dizer, né? E esses brasileiros são os primeiros, né, que vêm para poder chegar nas minas, conseguem chegar nas minas. E aí vem os europeus, na hora que dá a notícia de muito ouro em Minas Gerais, começam a vir a debandada de europeus. E aí os europeus chegam e vão querer ocupar essas minas. Então é a Guerra dos Emboabas que acontece na Ouro Preto. E Emboabas é que chama de pássaro emplumado. Então chegavam os europeus cheios de roupa, então a galera chamava eles de Emboabas, de pássaro emplumado. Entendi. E aí eles chegam, só que eles chegam com mais poderio e expulsam os que estavam lá. Então essa Guerra dos Emboabas vai ter uma turma que perdeu essa guerra e que vai para a região de Goiás. Tem Goiás Velho, que é muito parecido com Ouro Preto, a cidade. Então eles vão seguindo esse veio de ouro que está espalhado no Brasil quase todo. Tem ouro no norte do Brasil, né? Na Bahia. Então tem essa dispersão no território. Então vai muita gente para Goiás, vai muita gente para sul da Bahia ali, Jacobina, né? Ainda tem até alguns locais lá de extração de ouro desse período. Então há essa dispersão dessas pessoas. E lá em Goiás, eu tive a oportunidade de ir lá em janeiro do ano passado, e lá tem o Quilombo Calunga, que é um dos maiores quilombos, confederação de quilombos que a gente tem aqui no Brasil. É gigantesco lá o território dele. E eles falam aqui, os nossos antepassados vieram para cá da corrida do ouro. E aí Rio de Contas, que é uma cidade lá na Chapada Diamantina, também tem mineração de ouro desse período. Então, assim, esse povo nosso ele foi espalhado pelo Brasil nesse primeiro momento das explorações. Depois, eles foram sendo escanteados, porque a mineração começou a ser industrializada, começou a vir esse outro modelo de mineração que já tinha pegado esse conhecimento deles e transformado nessa mecanização que a gente tem hoje. E aí eles foram colocados meio que de escanteio, né? Aí. Engenheiro, professor de história. Não, tem que misturar, né? Porque você começa a procurar as coisas e aí você tem que juntar, né? E lá na mina foi muito legal porque no início do processo, eu como engenheiro civil,
me metendo lá para geologia, para poder entender por que abriram a mina ali e não lá. Então a gente foi estudar lá no departamento de geologia. E nesse momento que a gente cria a mina do Veloso, esse espaço turístico, aí vem a Sidneia Santos, que é historiadora, o Douglas, que é filósofo, é formado em filosofia, e aí junta um engenheiro, um filósofo e uma historiadora negra e começa a juntar as pontas do novelo. Então, às vezes, quando a Sidneia, que é historiadora, está dando palestra lá na mina, eles falam, pô, você é formado em engenharia? Ela fala, não, eu sou de história. Aí, às vezes, quando eu estou dando palestra, eu falo, você é formado em história? Não, eu sou de engenharia, mas aqui a gente teve essa mistura de conhecimentos, né? Que eu acho que foi o que deu o norte para o nosso trabalho lá em Ouro Preto, que é conseguir entender a história de uma forma mais ampla, ligando pontos que às vezes ficavam dispersos, né? Eu acho assim que é interessantíssimo essa abordagem que a gente está fazendo aqui, né? Porque é uma parte da nossa história que sofreu um apagamento cultural, né? Um apagamento devido à estratégia de diminuir o nosso valor, né? Que é uma estratégia de domínio mesmo. É interessante a gente ver essas riquezas culturais que já existiam na África, igual você abordou muito bem. Enquanto a Europa estava lá no feudo com aquela peste negra, com aquela loucura toda, né? A gente tinha os reinados africanos com domínio da metalurgia. E devido a esse conhecimento, né, que essas pessoas já detinham, elas foram sequestradas e escravizadas, né? Mas, por exemplo, né, no Congo já existia o reinado do Congo, né, Eduardo? Sim, na verdade lá sempre teve assim já grandes civilizações, grandes agrupamentos, até com um modelo de cidade muito parecido com o que a gente tem hoje. Sempre falavam a África parece tribal, parece coisa primitiva. Não, se você for lá em Zimbábue, por exemplo, que é uma grande cidade, tem lá toda construída com ruas, com tudo, estruturas de comércio, já bem parecida com esse modelo urbano que a gente tem hoje. Sim. Só que não nos mostra a África desse jeito, sabe? E o conhecimento desse tipo de coisa da África, só quem vai muito a fundo, porque o apagamento sobre a África é muito grande. Quando fala assim África no Brasil aqui, a primeira imagem que as pessoas têm vai ser uma savana com um leão, uma girafa, umas pessoas ali sem roupa. Tipo sabe? um indígena. Primitivo. Assim, exatamente, né? A mesma visão faz dos povos indígenas aqui. É um estereótipo, né, de diminuição né, daquela etnia em si, né, devido a essas relações de poder, entre aspas, né? Os povos originários aqui no Brasil, por exemplo, eu gosto muito de ver as falas do Krenak e de outras lideranças. Eles falam, cara, aqui era um modelo de viver que, se tivesse até hoje, nós não teríamos tantos problemas ambientais como a gente tem hoje, sabe? Essa briga, aquecimento global, falta d'água, os esgotos. Você vai na nossa cidade, você não pode beber da água do rio, você não pode nem entrar num rio de uma grande cidade. Então, o modelo que eles tinham antes era muito mais em contato, em conexão com a natureza. E aí a galera chegou e falou, não, isso aí é meio primitivo, vamos ter que levar o progresso para vocês. Então, tem essa distorção, né, por causa da hegemonia. Mas só para finalizar aqui meu raciocínio, né? Os caras já tinham a tecnologia, já tinham uma civilização muito bem estabelecida, né? Tinha sua cultura, tinha sua arte, tinha sua religião, tudo muito bem estruturado. O cara foi sequestrado, trazido pro Brasil, né? E começou o trabalho forçado nas minas de ouro devido ao conhecimento que ele tinha e da força que ele tinha. Sim. Né? Eu acho que essa é a abordagem que as crianças deveriam aprender dentro da escola. Sim. E não só aquela abordagem de mostrar o cara apanhando, né?
Exato. acorrentado e tal, porque isso assusta as crianças, né, cara? Não, afasta. Eu lembro que eu tinha meio vergonha de ser negro, porque na hora que pegava o livro de história, na hora que ia falar do negro, tava ele amarrado, tem umas imagens de Debré, Rugendas, que é amarrado, sendo açoitado num pelourinho, embolado dentro de um navio negreiro. Aí, quem quer ser descendente dessa galera tá sofrendo? Então a gente ficava assim mesmo, sendo retinto, ficar tentando, falando, não, eu sou moreno escuro, não sou negro. Ficava tentando, cara. Porque nos mostravam só esse lado, vamos dizer, esse perverso que foi o processo da mineração, da escravidão. E não mostrava essa força que é o que a gente descobriu nessas pesquisas nossas. Mas você falou, ó, vocês descendem, cara, de uma turma que já conhecia todo o domínio da natureza, vamos dizer assim, para poder sobreviver. Então, muda as perspectivas, sabe? É isso que eu tava comentando com vocês, né? A geração dos nossos filhos vai chegar voando. Vai. Né? Dos nossos filhos vai chegar voando. Que a nossa geração ainda não teve um acesso tão rápido quanto a gente está compartilhando com os nossos descendentes, né? Tipo, meu pai estava preocupado em trabalhar. Né? E minha mãe em servir meu pai. Então, assim, as prioridades eram outras. Não tinha a consciência. Né? Então, o meu filho, hoje ele sabe com 8 anos, coisa que eu fui aprender com 18. O moleque já tá na capoeira, já sabe falar de cultura e tudo mais. E aí, Eduardo, a gente fez essa diáspora africana, né? A gente chegou aqui com o Galanga, Chico Rei, né? O nome original do Chico Rei é o Galanga, e essa mitologia, né, sobre o Chico Rei, sobre o Galanga, vem da identidade cultural dos reis de nação. Né? E para as pessoas que estão nos ouvindo, né, existia o reinado, né? Essa festa de rei de nação é tipo o que a gente chama de reinados. O maracatu é um reinado, né? O congado é um reinado, o Moçambique é um reinado, a marujada é um reinado, que vem dessa tradição importada da África, né? E que até hoje existe aí na nossa cultura. Sim, e que não deixou apagar, né, cara? Não deixou apagar. E lá em Ouro Preto agora, assim, tem a família da Kátia, Silvério, o Kedson, o Rodrigo, a dona Marizinha, que eles mantiveram, cara, essa cultura do reinado forte. E hoje em dia, talvez seja a festa que mais, assim, a festividade que mais faz atração de pessoas negras a Ouro Preto, porque lá você consegue ver guardas de Congo, de Moçambique, de toda Minas Gerais, sabe? Agora vai ser no dia 14 de janeiro, essa próxima festividade, e você chega lá, tem pessoas de Minas Gerais inteira, sabe? Guardando essa cultura. Então, assim, a capacidade de resistir do nosso povo é muito forte, sabe? Isso foi na cultura. Porque mesmo com todo o apagamento, a galera manteve tudo isso e hoje está acessível. Né? Quando a gente estava estudando ainda lá na universidade, essa festa tinha sido meio que esquecida. E aí a família da Kátia buscou, a Kátia principalmente, que foi atrás, assim, uma liderança do reinado que a gente tem lá, que foi atrás, buscou, aí foi reconectando, aí a chama reacendeu. Hoje é uma das festas que mais atrai pessoas lá para Ouro Preto, dentro desse afroturismo que a gente fala, cara, que é mostrar a nossa cultura. Isso foi justamente na época que eu era estudante, que aí entrou o seu João, o pai do Rodrigo, né? Ele era guarda, como é que chama mesmo? Capitão do Congo, né? Capitão. Ele era capitão da guarda, né, de Nossa Senhora do Rosário. E aí ele ensinou pro Calungué. E aí o Calungué ensinou pro Rodrigo. Vai. É isso. Mas massa demais. Eduardo, você faz ideia da quantidade em volume de ouro que foi extraído ali de Ouro Preto? Bem, assim, se hoje em dia a sonegação é grande de imposto, no passado ela também era grande. Mas quando tentaram catalogar, vários pesquisadores tentaram catalogar
o número mais, assim, como é que fala, que as pessoas mais têm como referência é um que está no trabalho do Paul Ferrand, que ele foi um dos professores, assim, do início da Escola de Minas, né? Ele fala em 700 toneladas de ouro. Só que aí você somando o tanto que saía antes porque essa conta ele é feita a partir do momento que cria a casa de fundição. Sim. Que lá em Ouro Preto, a última casa de fundição foi a Casa dos Contos, né? Que é aquela construção maravilhosa que a gente tem no centro de Ouro Preto. Que aí, a partir dali, começou a ter um certo controle, que você tinha que pegar o ouro da mina, levar para lá, para fazer as moedas, tirar a parte do governo, e aí, com aquela moeda certificada, você podia fazer negócios com ela. Antes não era assim, antes você chegava na mina, pegava o ouro, e uma pessoa comprava lá, ou você precisava comprar uma galinha, um porco para fazer, você pagava com a pepita de ouro, com o ouro in natura. Então a gente acredita que com até criar a casa de fundição, muito ouro saiu sem controle. E também tinha o processo também da sonegação, que é o famoso carregar o ouro no pelo dos animais para poder contrabandear, o santo do pau oco, né? Que às vezes o santo era só a casquinha e por dentro estava cheio de ouro escondido, e isso também era contrabandeado. Então, assim, em números que eles conseguiram levantar dentro das casas de fundição e tudo, chega a 900 toneladas. Mas a gente acredita que foi bem mais, porque não tinha tanto controle, né? Hoje não tem mais ouro, mina de ouro naquela região. Agora assim, Nova Lima. Isso. A mais próxima lá de Ouro Preto tá em Acuruí, na região de Acuruí ali. Tem uma mina, não lembro o nome da empresa, não sei se é Anglo Gold, Anglo América, mas tem uma mina de ouro em Itabirito, no município de Itabirito, vindo, né, entre Ouro Preto e Belo Horizonte. Então tem uma mina lá, subterrânea, mecanizada e tudo. Já em Ouro Preto não tem. Oficialmente, mina de ouro lá em Ouro Preto não tem. Tem os garimpeiros, né, que ainda tiram ouro de forma tradicional, com bateia, nos rios, mas ainda tem muito ouro lá dentro, sabe? A gente fez uma pesquisa em nível de mestrado, uma colega, a Júlia, ela fez geóloga, formada aqui na UFMG, mas fez um mestrado lá em Ouro Preto. E aí ela pegou uma parte do veio lá da mina do Veloso, levou para o laboratório, fez todas as análises. Lá ainda tem uma proporção assim, de 4, 5 gramas por tonelada. Só que não vale a pena tirar porque a cidade toda tombada como patrimônio da humanidade, patrimônio cultural. Já tem todo um processo de urbanização. E para explorar um tipo de veio desse aí, você teria que ter uma estrutura mineradora muito grande, uma planta muito grande. Às vezes até deslocar a cidade, deslocar a cidade, que cara. Não é inviável. Então, é inviável. Então, assim, a gente fala, o ouro ainda está lá. Porque a turma nossa foi tirar tudo manual, né? E eles acessaram até uma certa profundidade. E de repente, se descer mais, você consegue achar, né? Só que a gente vê que assim, é inviável por causa de todo esse contexto histórico que já tem a cidade e ambiental também, né, cara? Porque a região da Serra de Ouro Preto, ela é também uma zona de recarga do aquífero. Então, boa parte da água que a gente consome lá em Ouro Preto vem de uma região próxima ao bairro São Cristóvão, né, onde está a mina do Veloso. Então, assim, se minerar ouro ali é um problema para a gente, porque a geologia do ouro nosso lá tem muito arsênio, muito chumbo, muito cádmio, muito metal pesado. Então, na hora que você expor esse material para tirar o ouro, isso vai para o recurso hídrico e as nossas águas vão ser contaminadas. Quais eram os métodos na época, né, do período de extração do ouro que eram utilizados? Como que era feita a extração do ouro? A extração, assim, a gente divide em 3 métodos, basicamente. O primeiro é aquele do ouro de aluvião, né, o ouro que está no rio, que é uma mineração que o pessoal chama até de cata, que você pegava os grãozinhos de ouro, né, em tamanhos aí de um grão de milho, um grão de feijão. Então era uma mineração de catação. Então não precisava de tanta técnica aprimorada. Então essa forma de minerar foi no começo, muita gente veio para cá, esse ouro logo acabou nos rios. Aí eles começam o segundo método, que era derrubar a montanha. Então quando você vai em Ouro Preto, até em Nova Lima também você tem uns lugares lá que você consegue ver que a montanha está toda erodida. Sei. Aquela erosão era provocada por água.
Aham. Eles construíam um sistema de aquedutos que transportavam essa água era jogada num certo trecho da montanha que ia saturando até que a montanha desabava. Esse deslizamento de terra era contido pelos mundéus, que a gente chama, que são barragens que ficava no fundo do vale, que retinha esse material movimentado aí pela água, e aí depois você entrava lá com a bateia Aham. ou com a canoa. A canoa hoje, se for numa mineradora moderna, é uma mesa vibratória, né, dessas que tem um carpete no fundo, Sim. aí a água vai passar ali, o ouro mais pesado vai ficando no fundo. Antes não tinha o carpete, eles colocavam o couro de boi. Então teve um momento aqui em Minas Gerais também que teve uma crise porque não tinha mais couro de boi, porque era muito usado como forma de apuração final. Que colocava o couro de boi no fundo da canoa, passava essa corrente de água com a lama, né, aurífera, e o ouro ia ficando impregnado ali. Depois você punha esse couro pro lado de fora, secava, e aí você ia batendo aquilo ali, juntando esse pozinho ali, e o ouro estava ali dentro. Então, eles também tinham a técnica de usar algumas plantas. Lá o Estiveg fala do maracujá do mato, aça-peixe, umas plantas que eles usavam o caldo da planta para jogar na bateia, junto com a lama. E essa planta tinha o poder de juntar as partículas mais finas de ouro. E aí, com isso, facilitava a decantação do ouro, separava do restante dos materiais, usando um método, vamos dizer, orgânico, né, cara? Esse método ainda é muito usado lá na Colômbia. Tem um quilombo lá na Colômbia, eu não lembro, não sei se é Codó ou Xodó o nome do lugar, acho que é Codó, que eles ainda tiram ouro dessa forma. Sei. Lá eles usam a balsa, que é aquela árvore grandona, de folha, parece uma orelha de elefante, assim, grandona. Ela cria uma espuma que você coloca junto com a lama aurífera ali, ela separa o ouro sem contaminar, como é feito com mercúrio, com cianeto, na mineração moderna. Lá eles usavam plantas, cara, para poder fazer sem tanta química, né, vamos dizer assim, para poder contaminar os lençóis. Então, eles já tinham essa tecnologia orgânica de tirar ouro, sabe? Mundéus. Os mundéus são essas... E as minas? E aí as minas subterrâneas é o terceiro método. Aham. Que é no rio, aí o outro é derrubar a montanha com os mundéus, e a outra era cavar e ir atrás do veio e tirar o veio, somente o veio para fora. Lá em Ouro Preto, a gente tem cadastrada mais de 400 galerias subterrâneas na Serra. A gente acredita que seja muito maior, porque muitas minas foram fechadas, né? Na hora que foi tendo a ocupação urbana, a galera não queria ter uma mina no fundo do quintal, porque tinha morcego, de vez em quando vem um fluxo de água lá de dentro. Sim. Então muitas minas eram soterradas para poder ter ocupação urbana. Então o método de mineração subterrânea ele foi um dos que mais durou lá em Ouro Preto, porque cavar a rocha do Itabirito manualmente era um trabalho hercúleo, né, cara? Muita energia que você tinha que ter ali. E aí você trazia esse veio para fora, aí usava os métodos da bateia e da canoa. Sim, para sim. poder separar, fazer a apuração final. E essa extração era horrível, né, pro trabalhador, né? Total. As condições eram muito insalubres, né, cara? Porque você pensar, a iluminação era feita com queimando um óleo de baleia, óleo de mamona, óleo de palma. Então você tinha ali aquelas espécies de lamparina com uma chama acesa, soltando fumaça, consumindo oxigênio, queimando oxigênio, devolvendo monóxido de carbono. Então tinha um problema muito sério de contaminação do ar lá dentro. E a galera usava uns passarinhos, né? Levava um passarinho para dentro da galeria subterrânea, que o passarinho era tipo um detector de metal. Então não é que o passarinho parar de cantar ou ficava muito quieto lá, é porque ele já estava sentindo o efeito da falta de oxigênio. Isso dava um documentário, né, cara? É muito legal. Transformar essa imagem, né, cara? Muito legal. Assim, lá na mina, então, você vê os lugares assim que tem os buracos no alto da galeria, que era esse lugar onde ficavam essas estruturas de iluminação. E a gente, às vezes, tenta reproduzir colocando uma vela, sabe, em cada ponto. Aí é o outro ambiente, cara. Porque a luz da vela, ela fica meio tremendo, assim. Então, você tinha que ter uma acuidade visual muito grande. E aí você fica ali muito tempo, depois, na hora que você sai lá fora na luz do sol, te dá aquele impacto. Então, muita gente sofria com problema de visão, com o passar do tempo da mineração subterrânea, sofria com problema de visão,
porque escavação lá dentro, você ficar nesse variação de luz muito forte, e lá dentro, do lado de fora, tinha o problema das doenças por causa do frio, esse choque térmico, dentro da mina a temperatura é uma, do lado de fora é outra, você às vezes está trabalhando em ambiente úmido, então assim, era um ambiente extremamente insalubre, cara, mas a gente sempre fala, até hoje a mineração, né, quem trabalha com mineração sabe o tanto que ela suga da gente, né, cara? Principalmente mineração subterrânea. E no passado não era diferente, não. Era bem pior, porque você não tinha esses equipamentos que tem hoje, né? Morreu, sabe se morreu muita gente dentro dessas... Tinha, assim... trabalho, assim, duas mortes, né? Dentro no trabalho ou em função do trabalho, né? Que aí com essas doenças. Lá dentro com... Tinha muito acidente, tinha. Principalmente quando chegam os ingleses que começam a querer produzir com velocidades industriais. Então tem um grande acidente que é o de Cata Branca, que é em Itabirito. A mina de Cata Branca, ela em Itabirito, ela até hoje é tombada pelo IFAM e tudo mais, que foi isso, a galera tinha um procedimento de segurança, essa turma... que veio para cá, eles sabiam muito de mineração subterrânea. Então, quando falaram, não vai. Aí eu não, vai sim que eu tô mandando. Aí, pô, não vamos cá, vai, que senão... Aí foram, pum, desabou, morreu, não só os negros que estavam lá, mas também os engenheiros ingleses que estavam chegando aqui, querendo tomar conta do espaço. Então, tinha muitos acidentes por causa dessa ganância, sabe? Na mina do Veloso mesmo, a gente não consegue... notar nenhum ponto desses desabamentos mais drástico, porque ela foi toda cavada no Itabirito, que é uma rocha muito dura, né? Então, ela está num lugar mais estável. Mas tem minas na região do Morro da Queimada, lá de Ouro Preto, assim, que aí é um material mais friável, então você tinha muitos desabamentos de mina e acontecia muito acidente. Você faz ideia da quantidade de pessoas que foram... trazidas de África e para trabalhar em para as minas? Tem uns levantamentos, mas eu não lembro aqui de cor, mas já fizemos levantamentos de chega a milhões. Milhões. Porque tem um site que mostra o volume ao longo dos anos de navios vindo para o Brasil. Ele tem uma animação muito legal. Ah, já vi. Aí quando chega assim, coloca 1.700, aí o volume aumenta muito, porque quando acha as minas, né, em 1700, quando acha as minas, aí precisa de muita mão de obra. Muita mão de obra, porque foi no estado quase inteiro, né? Você vai Ouro Preto, Nova Lima, Diamantina, Caeté, tinha lá, Caeté, São João del Rei, Congonhas, então demandou muita mão de obra para essa mineração, então foi um momento que o fluxo de vinda de africanos para cá chega no máximo. Mas aí eu não consigo precisar quanto, assim, milhões, exato, mas foi para número para cima de milhões. E qual que era quanto tempo essa pessoa conseguia sobreviver? Cara, a gente, assim, os registros 10, 12 anos de trabalho nas minerações, principalmente no momento da mineração subterrânea, era 10, 15 anos ali, por causa dessa questão insalubre. Ou parava mesmo que não morresse, mas ficava inapto para trabalhar. Porque você tinha problema de pulmão, de respiração, né? Você ficar respirando a poeira lá dentro. Aí, às vezes, problema de visão. Então, sempre era assim, um trabalho extremamente danoso, né, para a saúde. Para as pessoas terem ideia, né, Eduardo, Elcio, poucas áreas dentro de uma mina dessa dava para ficar em pé. Exato. Né? Então, a pessoa tinha que ficar o tempo inteiro encolhida. Tem que ter um preparo físico. Que hoje a gente entra lá para poder guiar as pessoas, poder apresentar, e aí você sai de lá dentro, você sente assim, todos os músculos do seu corpo, você tem que trabalhar, porque você tem que abaixar, tem que se movimentar, tem que se deslocar. E mesmo sem ter que carregar nada, só carregando o próprio peso do corpo, a gente sente a dificuldade do trabalho, cara. Então, assim, além de muito conhecimento, muita ciência de como fazer as galerias, eles tinham que ter ainda muita resistência física. Sim. Né? E Eduardo, outra coisa interessante, cara, é que esse papo todo que a gente está tendo aqui, a gente tem materializado as provas, né? Tem. Das irmandades,
né? Porque, por exemplo, né, a igreja de Santa Ifigênia, que é uma igreja que, pelo que a história diz, foi a Irmandade de Chico Rei que financiou a construção da igreja, né? E é um prédio lindo, num lugar lindo, gigante, né, Eduardo? E tem até uma pintura na nave ali da igreja de um Papa Negro. Sim. Ou um Fatumbi, né? Lá todas as imagens remetem à África, né? Antes eu ficava um pouco revoltado, cara, que eu falo assim, pô, por que o pessoal não construiu uma igreja de acordo com a fé deles? Aí eu falei, não, há 300 anos atrás a história não era assim, cara. E nós já nascemos mais ou menos, eu nasci na época da ditadura, mas já estava naquela parte mais branda da ditadura, já estava no período ali de transição. Então não convivi muito com repressão. Sim. Imagina 300 anos atrás. Eles não tinham essa opção, né, cara? Então o Sérgio Pererê, que é um grande músico aqui de Minas Gerais, quando ele foi lá, ele falou, não, há 300 anos atrás, cara, os caras foram lá, pegaram os tambores e bateram dentro de uma igreja católica. Você imagina o que é isso? De conseguir mudar uma realidade? Aí que você volta no tempo, pô, os caras conseguiram entrar dentro de uma igreja católica, bater tambor, louvar as entidades, né, que eles tinham com a fé. Então foi assim, foi um processo sociológico muito forte, né, que eles conseguiram fazer. E a igreja toda remete, de Santa Ifigênia, né, remete à simbologia negra. Você entra lá, você vê búzios, você vê conchas, você vê toda essa como é que fala? Materialidade, né, das religiões de matriz africana. Então tá tudo colocado lá. Tá tudo colocado. Então eles jogaram com as armas que eles tinham, né? Não dava para poder fazer um terreiro, mas eles fizeram dentro da igreja católica toda a simbologia deles lá. É uma capoeira, né? É uma capoeira ali que deram o jeito ali, né? Exato. E muita gente defende que isso seria um sincretismo religioso. Eu acho que não, assim... Porque, na verdade, né, o significado é mais importante que o signo. Exato. Né? Então, ali tá a imagem e ele tá falando que tá louvando ao santo tal, mas ele tá fazendo um toque de candomblé ali na louvação. Exato, é isso. Né? Ele tá entoando de um jeito assim que ele tá conversando com o antepassado dele. Exatamente. Né? Não importa a língua que você tá usando, o importante é o que você tá sentindo, né? A liberdade tá dentro da cabeça, tá dentro da cabeça. Né? Você quer ouvir dessa forma? Então tá, toma aí. Exatamente. E é muito legal, cara, porque quando você consegue entrar principalmente nessa questão cultural, que é ali que a resistência ficou forte, porque ela foi isso mesmo que você falou, a gente fala sempre assim, jogou uma capoeira Angola ali, né, desviou de coisa e pum, fez o jogo. Fez o jogo e tá aí até hoje, né, mostrando pra gente que há formas da gente resistir a esses processos de opressão que a gente tem, né, cara? E agora a gente desconstrói, né, e volta às origens de novo. Né? Então, assim, o importante é fazer isso que a gente está fazendo aqui, de compartilhar esse conhecimento, essa visão nossa. Isso, né? Mesmo. E agora, Elcio, a gente passou aqui, né, o período inteiro, acho que a gente chegou até o final aí, né, da século XVI, século XVII. Né, terminando o período lá de exploração do ouro e tal, a gente começou a ter uma dispersão ali, uma nova diáspora de Ouro Preto, né? Que aí você já até adiantou aqui que saiu o pessoal que dominava a tecnologia para explorar em Goiás, em outros estados, né? Vamos dar um salto no tempo. Hoje, qual que é a situação, qual que é a posição, né, do negro hoje na mineração brasileira, na economia brasileira, mas vamos delimitar aqui para a mineração para a gente não sair do contexto. O Eduardo está explicando, e eu estou aqui fazendo minhas análises aqui na minha cabeça, né? A questão da herança, né? Porque, por exemplo, quando o negro, na época da abolição, igual eu falei, né? Antes, os negros americanos receberam terra e tal, tudo mais, né? O negro brasileiro recebeu o morro para ocupar
e aí você vai na população de Não, vila e favela. eu acho que é interessante a gente explicar isso, Elcio. Fazer uma coisa, um recorte didático aqui, da diferença que foi, né, o término ou, né, a transição do período escravagista nos Estados Unidos e no Brasil, a diferença sobre essas duas transições. É que nos Estados Unidos, quando houve a abolição, a libertação, 1865, né, se não me engano, 63, 65, todos os negros receberam um pedaço de terra e uma mula para ele viver a vida dele, né? Então ali ele foi plantar e tal e se desenvolver, né? O brasileiro, quando a Princesa Isabel aí na famosa Lei Áurea, né, eles apenas foram jogados para a rua, né? Uhum. E como ele não tinha onde morar e tal, o que ele foi fazer? Ocupar os morros, que é onde estava livre. E aí, eu trabalhei muitos anos com Vila e Favela em Belo Horizonte, aqui na prefeitura, conheço todas as comunidades aqui de Belo Horizonte e Vila e Favela, você vê que a população de favela, e no Brasil, é uma grande maioria de pessoas negras, né? E a herança, né? Meu pai veio de Oliveira, meu pai era de Congado, em Oliveira e tal, mas veio ocupar uma favela aqui e nós, né? E hoje tem uma irmã que mora lá onde eu morei, mas é a única que está lá no lugar, tá urbanizado e tal, mas ela continuou morando lá. E eu estava comparando na questão da mineração, um pouco fazendo uma analogia do que o Eduardo falou, que eu estou querendo conectar que hora que o negro, né, já consegui que o negro some da mineração, mas ele some da mineração no período da escravidão, mas ele reaparece, né, ele continua na mineração trabalhando no papel menor, como diz a música do Edson Gomes, História do Brasil. O negro está sempre fazendo o papel menor. Então, pegando o gancho do que você falou, uma das coisas assim, eu não sou movimento negro, né? Eu sou negro em movimento. Estou sempre movimentando. A vida inteira eu fiz esse movimento, né? Então eu fico tentando entender, por exemplo, quando você vai num congresso, num seminário nacional ou internacional de mineração, tem 25, 30 pessoas sentadas numa mesa para conversar sobre mineração e não tem uma pessoa negra. Então por que o negro, que tem todo esse histórico que você trouxe aqui, ele não pode participar das decisões? Por que você não abre a rede social, como uma coisa que me dá muito incômodo, e você não vê assim, um negro dizendo assim, eu gostaria de compartilhar que estou assumindo o cargo de diretor executivo na empresa de mineração tal, de gerente executivo. Por que a gente não vê isso? O negro ele chega ali máximo gerente, máximo. Você pode contar quantos negros passaram um pouco de gerente, que antigamente a gente chamava gerente de área, que são dois gerentes. O gerente geral, que é o que manda no de área, né? O negro é o gerente de área. O não negro, né, vamos dizer assim, é o... Então esse é o grande incômodo, né? Esse é o movimento que nós estamos tentando, né? Você tá perguntando pra gente por quê? A resposta tá na ponta da língua aqui, ó. Doida pra sair. Não, eu tô só trazendo... Não é pra vocês, não. Eu tô perguntando pra quem tá ouvindo a gente, que vai fazer nos comentários lá, quando estiver seguindo o canal aí, e ajudar a gente a mudar essa realidade. É muito difícil, Eduardo. Eu trabalho na mineração há muitos anos, 15, 18 anos. E assim, até numa seleção que você vai fazer, uma seleção... Se o cara vê o seu currículo, vê sua foto, você já sabe que você está eliminado. Isso aí não tem dúvida. E agora eles criaram um negócio. Coloca assim, vagas preferencialmente para negro. Aí entra quantos? O coletivo. Quantos negros você admitiu nessa vaga preferencialmente para negro? Ninguém sabe, porque não admite. Se você quer contratar um negro, eu disse para a moça do dia, você quer contratar uma mulher, abre a vaga para a mulher, abre a vaga para o negro. Não é isso que você quer? Não é isso que você quer dizer na bolsa lá de Nova York? Você está investindo em diversidade e inclusão? Abra. Aí não abre. Aí você escreve, já sabendo... Eu nem escrevo mais, porque eu já sou velho. E já sou velho e preto, não vou conseguir mesmo, né? Então eu já nem escrevo mais. Mas você já escreve sabendo que não vai passar. É um negócio impressionante. Mas as propagandas, que o mundo é marketing. É marketing, né? Você coloca um negro chamando uma vaga para um preferencial negro, mas não admite o negro no lugar. O mundo é washing, né? É o washing. É o brown washing. É uma coisa impressionante a hipocrisia. Né? Então assim, eu acho que a nossa luta agora, né, já é de muito tempo, né? Falo que eu sou um dos precursores dessa luta dentro da mineração.
pelo menos antes de mim, eu não lembro de ninguém puxar essa bandeira, né? Mas a gente tem que tentar reverter isso. Nós construímos as minas porque a gente não pode trabalhar nelas com posição de decisão. Tem sempre que fazer o papel menor. Como eu te falei, eu vou comparar para você. Eu gosto muito dessa analogia. Tem um samba que a Alessi Brandão canta, um disco que eu tenho lá, que é da Mangueira, de 64. E a Alessi Brandão fala, Alessi, porque tá no meu vinil lá, mas eu tenho o samba enredo da Mangueira também. Aquelas pessoas que saem o negro, né? Eu falei isso outro dia. Ela sai de casa antes do amanhecer e volta após o anoitecer. Isso. Essas pessoas não estão computadas. Ninguém quer saber dessas pessoas. Você vê ônibus e mais ônibus indo trabalhar nas minas. Esses caras vão, os homens, mulheres, passam o dia inteiro lá, voltam para casa à noite, todo calejado, da forma que for. Ele não tem acesso à rede social, ele não tem uma chance. Não existe um plano de carreira dentro das empresas para essas pessoas que estão lá na cozinha da mineração, para essas pessoas que estão... Não tem como. Isso aí é a história do meu pai, cara. Aí ele chega em casa, ele vai fazer o quê? Vai trocar uma ideia com o filho? Não. O cara vai beber e vai dormir. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ele não tem tempo nem de te ajudar a desenvolver, né? Incentivar você a estudar e tal. Não tem, porque está cansado. Passou o dia inteiro lá produzindo lucro para o cara ganhar uma PLR de 30 salários e ele ganhar um de 2 salários. Então a gente né, sendo claros aqui, a gente está falando sobre racismo estrutural. Racismo estrutural, né? Não tem, assim, outra coisa não ser isso que explique essa situação. Não tem. Não tem e é uma coisa muito difícil mesmo. Eu sempre falo assim, lá na escola de engenharia, né, na escola de Minas, o brasão da escola de Minas está escrito assim embaixo em latim, com mente et maleo, com a mente e o martelo. Quem está segurando o martelo na mineração normalmente é um negro. E aí quem que está fazendo o trabalho mesmo, quem está executando é o negro. No passado foi assim, no presente também é assim. Essas pessoas que acordam antes do sol nascer e voltam depois dele se pôr, são as pessoas que fazem a coisa acontecer. Né? As que estão ali com o calo na mão, é ali que está o conhecimento, só que não é valorizado, cara. Eu acredito assim, na hora que as empresas entenderem o valor do negro, elas vão dar um salto de qualidade, sabe? Quando a gente pede espaço, não é para falar, isso que é o... Não, cara, coloca o negro lá para tomar decisão, com a nossa capacidade de resistência, tudo isso que a gente aprendeu pro bem e pro mal, né? Aprendemos ao longo do tempo aí, resistir, a improvisar, a ter criatividade, isso tudo tá com a gente. Então na hora que dá a condição da gente subir, a gente vai longe, cara. E as empresas ganham com isso, só que elas não abrem a mente para isso. Né? Aí entra nessa questão, né? Eu vou até tentar traduzir um pouco disso para esses tomadores de decisão que só pensam no dinheiro. Isso é dinheiro, né? Porque hoje a gente fala muito sobre o tal do ESG, né? Então, assim, dentro do ESG, dentro dos conceitos de sustentabilidade, eu acho que o mais importante são as pessoas, é o social. Né? A sustentabilidade no Brasil, ela não deve ter uma abordagem aquela meramente importada da sustentabilidade na Europa. A Europa já tem os seus conflitos sociais resolvidos. Né? Então, eles estão preocupados hoje com meio ambiente. No Brasil, a gente tem 80% da população mais preocupada com o que vai comer. Então, o buraco é mais embaixo. É outra abordagem de sustentabilidade. E o ESG dentro disso, né, tem que fazer essa observação. Né? Dentro das operações, há o socialmente diverso, né? Há essa diminuição da desigualdade. Eu não estou nem falando em igualdade, cara. Estou falando a diminuição da desigualdade para ter um social equilibrado, porque senão, cara, a gente não tem a governança social. Né? Se a gente for ficar nessa lavação, né? nessa publicidade, sem realmente resolver as questões do problema, a gente nunca vai ter um social
que a gente possa falar, não, aqui há governança social, porque não tem, né? Então, assim, resumindo, né? Qual empresa hoje que realmente pode falar, não, a gente tem governança social e ambiental estabelecida e funcionando de uma forma perfeita, né? Qual a empresa que vai ter o selo lá do ISG para investidores? Outro dia eu vi, até publiquei na rede social que o cara que criou o ESG, ele mesmo está chateado com com o rumo que tomou. Eu ainda coloquei assim lá que hoje em dia todo mundo é ESG, inclusive eu coloquei lá, porque todo mundo que você conhece, né? E aí é aquela questão do ovo e a galinha, não sei se você viu o que eu postei, porque o cara, para ser um ESG bom, ele tem que ter um certificado. Quem criou o certificado e quem certificou, quem certifica, né? Então, é uma coisa assim para discussão e para entender. Mas eu acho que tem empresas, algumas, que realmente os caras estão com interesse em fazer a mudança. Porém, eu não sei qual que é a força do acionista, a força do que é, que para baixo deles, eles não conseguem. Porque o cara, o cabeça, ele quer, mas o corpo não quer. O corpo de diretivo não quer, o RH não quer. O RH não orienta um diretor. Olha, você vai contratar uma pessoa com esse perfil. Ele não orienta. Eu vivi isso em vários lugares. Não orienta. Então, na hora que chega a entrevista, chega um negro e não um negro, né, digamos assim, um branco, acabou, meu. Já perdeu. Já perdeu. Não, porque ele não está orientado a fazer, o cara não está ligado, ele está pensando em outras coisas. Ele não está pensando na inclusão. Então é muito difícil. É uma luta árdua que nós temos aí. Então a gente não tem sustentabilidade. Eu acho que não. É verdade. Conclusão, né? A perda esse apagamento que fizeram da presença negra aqui no Brasil, principalmente nessa indústria tão importante que é a mineração, eu também vejo isso como um possível motor para essa não abertura de espaço para os negros em cargos de direção. Porque se todo mundo tivesse essa visão de qual foi o papel do negro na formação do nosso país, no início da indústria do nosso país, a coisa poderia ser diferente. O problema é que não nos passaram a história e para os outros também não passaram essa história. Então eles já vêm já com essa coisa na cabeça de que o negro tem que estar daqui para baixo. Eu lembro quando eu fazia estágio numa construtora, eu estava formando a escola técnica, curso técnico de edificações, aí eu fazia um estágio numa das grandes construtoras do país. Meu sonho ali, eu falei, pô, aqui pra mim tá legal, cara. Como técnico de edificações da maior construtora do Brasil, caramba, tô tranquilo. Aí uma hora o cara chega pra mim lá, um técnico de edificações também, que já tava lá 15, 20 anos na empresa, ele falou, Du, aqui como técnico você vai ficar até aqui, ó. Aí olha lá fulano, com o capacete branco dele lá em cima, lá. Vê quanto que ele ganha. Vê quanto que eu ganho. Eu que fico aqui o dia inteiro, eu que chego mais cedo, eu que saio mais tarde, eu que carrego isso aqui nas costas e não ganho nada. Olha ele lá. Você, rapaz, você tem que fazer com engenharia, você tem que andar pra frente, senão você vai ter esse teto aqui. E eu escutei ele, fui lá, fiz meu vestibular, passei pela universidade e aí formei em engenharia. Aí eu fui para uma mineradora fazer um processo seletivo. Aí quando chegou esse processo seletivo tinha 10 mil pessoas. Aí eram coisas de 100 e poucas vagas. Aí eu fui passando de fase. Chegou na última fase, tinha que ir lá em Itabira, numa reunião presencial. Aí na hora que eu cheguei lá, o cara conversando comigo, tal. Aí uma das perguntas que ele me faz lá é assim, você conhece alguém aqui dentro da empresa? Eu falei, conheço, cara. Meu irmão, ele trabalha na lubrificação. Aí ele falou, ah, tá. Falei, pô, essa aqui é a pergunta? Quem que eu conheço aqui dentro? Aí, o moral da história, no final passou um colega meu, que assim, era um cara também super capaz, mas era branco do olho verde. Uhum. E muitas vezes eu passava cola pra ele lá na universidade. Ele falou, Du, como é que eu entrei? Você não, cara? Eu falei, ele me perguntou quem que eu conhecia, que eu falei, meu irmão que trabalhava na lubrificação. Aí ele me perguntou isso também, só que o pai dele é diretor, era engenheiro também já na empresa. Então... Aí só para ilustrar para quem está nos ouvindo ou assistindo, né? Um pouco do currículo do Eduardo. A Escola Técnica Federal de Ouro Preto
uma das melhores do país, Sim. da América Latina e do Sim, mundo. Sim. Né? Só forma na Escola Técnica de Ouro Preto quem é muito... Tem que sentar na cadeira. Tem que... Eu também sou ex-aluno da Escola Técnica. A Universidade Federal de Ouro Preto é excelente também. Ou seja, né, você como um cara de conhecimento técnico e da engenharia, você é super competente. Sim, sim. Né? E aí chega numa seleção... Eu vou perguntar quem que você conhece lá então, dentro. a gente, com essa questão do racismo estrutural, nunca ia ter uma pessoa que eu conhecesse nos altos escalões. Nunca. Então, essa diferença que a gente pede e fala que é importante que as empresas quebrem essa barreira, porque para ela, não é só para poder ela aparecer e falar que ela faz política, não, ela vai ter um ganho, cara. Vai ter um ganho. Quem convive com a gente sabe da capacidade de resolver problema que a gente tem, sabe? Se isso vai para o ambiente empresarial, a empresa vai ganhar. Só que tem que quebrar essa barreira do racismo estrutural. Que isso eu acho que é o ponto que a gente precisa trabalhar nas empresas, porque no setor público, os concursos já têm lei falando de cotas para poder que tenha maior diversidade, tanto para, né, para entrar na universidade, quanto depois do serviço público já tem essas leis de cota. Nas empresas, não, porque é ambiente privado. As empresas não têm essa obrigação. Mas se elas entenderem que na hora que ela começar a colocar mais diversidade lá dentro, ela vai ter ganhos de produtividade, aí eu acho que vai mudar a história, porque ela fica presa a esse racismo estrutural e não entende que os negros têm muita capacidade para poder ajudar, para poder resolver problemas, porque isso já está inerente a gente, cara. Aos pais da gente, com o salário mínimo, eles criavam 4, 5 filhos, vai ter visão de economia assim lá em casa, sabe? Então, essa capacidade, desde criança, a gente já aprende a lidar, a resolver problema. O problema é quase que a nossa vida, entendeu? Então, a gente está ali o problema todo para resolver. E na hora que as empresas entenderem isso, cara, eu acho que... Então, eu vou até ilustrar o que eu falei para você. Eu trabalhei com uma pessoa e ele era diretor nas grandes corporações aí. E eu tinha 3 meses que eu estava lá e fui promovido a gerente. Ele me chamou depois num fórum e falou comigo, ele é branco, preciso que você me ajude a mudar isso aqui dentro da empresa. Nessas palavras, nós precisamos ter mais negros aqui dentro, em posição de liderança e tudo mais. Isso lá atrás, sabe? 2000 e pouco. Então, assim, e depois eu trabalhei com outra pessoa que eu fiz uma seleção, já te contei esse caso, fiz a seleção, a vaga era minha. A gerente de RH foi conversar comigo lá na cidade que eu estava para me dizer que não ia seguir comigo. Tem uns 5 anos, 4, 5, estou esperando a resposta dela até hoje. Por quê? Porque eu perguntei para ela por quê. Ela não sabe responder. Então, os dois exemplos. O exemplo do diretor, que é o cara que quer mudar, ele quer mudar, e ele entendeu que precisa mudar, e ele é antirracista. E o exemplo da outra, que está dizendo que quer, mas não quer. Né? Estou só dizendo porque eu vou sair na fita, na minha foto vai aparecer como alguém que está mexendo com diversidade, mas na prática... as portas são fechadas. Acho que na prática, quem quer mudar somos nós. Né? Mas o sistema tá aí para manter as coisas como são. Né? Então, assim, é uma luta, né? É um desafio, mas que... falar em desafio é com a gente mesmo. Desafio é o nosso sobrenome, né? É isso. Mas é isso. Elcio, você tem mais alguma colocação para fazer para gente em relação não, vamos falar sobre, né, o coletivo Quantos, né, que é uma iniciativa aí que você encabeçou, né, cara, que você começou, e qual que é o papel do coletivo hoje, né, nesse contexto do negro na mineração? Então, o Quantos surgiu disso tudo que eu falei para vocês aqui, porque onde eu estava contando quantos. Quantos somos? Quantos negros tem na diretoria? Quantos tem em chefia? Porque quando você conversa com alguém sobre isso, lá na minha empresa tem um gerente negro. Quantos gerentes tem lá? Não, tem 250, mas tem um negro. Então, disso que surgiu a ideia de criar o Quantos, um coletivo para a gente trabalhar negros e negras em posição de liderança dentro da cadeia da mineração. E eu comecei com isso lá no norte do Brasil, essas discussões, e trouxe para cá.
E aqui fui juntando pessoas que eu conheço nas empresas e as pessoas foram juntando outras. E aí nós criamos um coletivo. E escolhemos esse nome de Quantos, que é exatamente por isso, para a gente contar quantos somos. Quando você vai nessa conferência que eu te falei, que é na Austrália, no Canadá, ou na África do Sul, ou no Brasil, e tem 30 pessoas na mesa, quantas pessoas negras tem na mesa? Que é presidente de empresa de mineração? Né? Não tem. Quando nomeia um, sai tudo quanto é lugar, porque nomeou um, né? Então, nossa missão aí é criar essa conscientização nas empresas, nas pessoas, para que a gente consiga que as pessoas profissionais negros e negras ascendam à posição de liderança. Mas é prática. Nós não queremos mais discurso, a gente não tem mais tempo para discurso, né? Isso é prática, né? Fazer com que as pessoas cheguem nessas posições aí, casado com toda essa história que o Eduardo contou aqui muito bem, que assim, deu uma aula aqui, eu quero chegar em casa e ouvir essa história de novo. Você podia publicar isso aí como livro, Eduardo. Não tá saindo, tá no prelo. Mas assim, você veja, Eduardo, eu tô sempre falando isso para todo mundo. O negro, a história da mineração, mas eu não sabia a história assim, detalhada, igual você contou. Ela casa direitinho com o nosso objeto que nós estamos querendo no coletivo, né? Ela é o início, a transição e agora é a gente... Então é isso, eu quero convidar quem estiver ouvindo a gente aí, vendo, que queira somar com o Quantos para a gente fazer a transformação na cadeia da mineração, botar as pessoas pretas lá na liderança. E além disso, a gente tem uma amizade muito legal no Quantos, né? Massa. Porque é massa, né? Quando a gente tá junto ali, o astral é diferente. Não, eu né? falo que é uma tecnologia que o nosso povo ensinou pra gente, que é esse de aquilombar, que é a gente se juntar para resistir, né, às intempéries aí sociais que a gente vive. Então esse coletivo Quantos, assim, eu fico até lisonjeado quando me chamaram para participar, me coloco à disposição, porque é isso, a gente precisa se juntar. Porque o que muitas vezes o sistema faz é colocar um negro lá para falar assim, olha ele ali, ó. Tenha ele ali. E aí esse que tá lá, muitas vezes faz aquele papel que no filme do Django Livre, você lembra aquele filme? Que aí tinha um senhor lá, de novo. Tinha um senhor dentro da Casa Branca que não queria que o outro negro chegasse lá e ficava assustado. Ó, ele sentou no sofá, não pode. Então ele acaba virando uma pessoa que às vezes quer afastar os outros para poder não tomar o lugar dele. Porque ele acha que aquele lugar ali só cabe um, e não, cabem todos. Então essa ideia é louvável demais desse coletivo Quantos. Eu vou divulgar lá com os colegas da engenharia que já se formaram, que estão se formando, que felizmente tem aumentado o número de negros formando nas áreas de engenharia. Ainda lá. É muito pouco, né? E aí a gente fala, ó, tem esse caminho, vamos se juntar. Porque isso é uma tecnologia de sobrevivência, que é esse aquilombamento que os negros sempre fizeram e sempre fazem e que os faz forte, né? Porque quando eu fico brincando assim, como que a galera conseguia viver com um salário mínimo, consegue ainda, né? Se ajudando, cara. Você vai nas comunidades, aí uma ali sai para trabalhar, deixa o filho com a outra deixa aqui, o outro leva ali, e aí vai se ajudando e aí consegue... Um tem uma hortinha ali, que aí ele faz a colheita dele, distribui ali e tal, é isso mesmo. Eu te falei, não, mas já. Eu também formei em engenharia, por incrível que pareça, que ninguém acredita. Eu até cancelei meu CREA, porque eu não pratico mesmo. Eu estudava matemática, e na minha sala éramos 2 negros. E foi muito engraçado isso. No final do ano eu resolvi mudar para engenharia. Dei de escola, fiz vestibular, passei. Quando eu cheguei lá na escola, tinha um negro na sala também, o mesmo, lá da matemática. Foi muito engraçado, Hilário o nome dele. A história é Hilário, eu falei, Hilário, não é possível. Você me contou que você ia mudar para engenharia, a gente mudava junto, sabe? Essa surpresa aqui, né? Mas é assim, foi escola particular que eu fiz, e eu só estudei em escola pública no primário, aqui na minha comunidade, no Alto Veracruz. O resto foi escola particular. Quando eu fiz 2 especializações na federal, ambas foram pagando, então eu não considero que fui. Fiz um mestrado em escola particular também. Então... nós fomos na raça, né, Eduardo? Não, e eu falo que tipo assim, quando as pessoas falam, pô, do Ouro Preto, eu falo, pô, Ouro Preto pra mim é tudo. Porque se não fosse Ouro Preto, eu talvez não tinha tido a caminhada que eu tive dentro da universidade.
Porque de acesso, né? porque lá do Veloso, na universidade, eu gastava 25, 30 minutos, era atleta, gostava de jogar futebol, handebol, tudo que tinha de esporte ali. Então a caminhada para a universidade para mim já era um início do treino. Então eu subia o Gambá ali caminhando, subia a Vila Aparecida caminhando. Então, se eu não tivesse nascido em Ouro Preto, aqui em Belo Horizonte, como que você vai a pé para a universidade pública? Lá para o UFMG não tem jeito. Entendeu? Então, assim... Provavelmente você não ia, pô. Não ia. Não ia ter a grana para poder pagar um curso. Então, assim, ter nascido em Ouro Preto para mim foi um diferencial na minha vida. Então, assim, eu defendo pra caramba essa cidade, até tô nessa caminhada política lá, de colocar o meu nome como pré-candidatura a prefeito, porque eu entendo que Ouro Preto, ela precisa ser mãe para as pessoas que nascem ali, sabe? E mais de 70% da população é autodeclarada negra. Então, assim, Ouro Preto é uma cidade toda construída com conhecimento negro, tanto no ouro, na extração do ouro, na construção daquela cidade formosa que a gente tem lá, com aqueles monumentos, e aí isso precisa reverberar no presente. E é o que a gente vem lutando aí, para poder Ouro Preto ser esse espaço de acolhimento para todo mundo que chega ali, ela dá espaço, dá condição de, principalmente nós negros, achar ali uma referência para poder andar, né, e ascender aí na vida. É isso aí. Então, você acabou já se contando aqui um pouco da sua biografia, né, Eduardo? E agora você sai também como pré-candidato, né? Isso. Prefeitura de Ouro Preto. Isso, porque a gente acha assim, ó, igual vocês criaram o coletivo Quantos para poder se organizarem dentro da estrutura da mineração, né, da indústria da mineração, a gente entende também que a gente precisa ocupar outros espaços, e principalmente esses espaços de decisão. Então, dentro do município, o espaço de decisão é a prefeitura, né, é o poder executivo. Então, a gente está com essa candidatura colocada, com um coletivo também, né, que a gente lá chama coletivo Ouro Preto, que é essa turma que começou a mostrar esse outro lado dos nossos ancestrais. Mostra, eles não vieram para cá só para poder, por causa da força bruta, eles vieram por causa do conhecimento que eles tinham, de diversas áreas, né, de diversas engenharias e tudo. Então, a gente criou esse coletivo para mostrar esse outro lado, e aí, com isso, falamos, nós precisamos ocupar espaços dentro da política. E aí, a pré-candidatura vem para poder ser esse espaço da gente buscar aquilo que a gente entende que seja do nosso direito. Porque construímos as cidades, continuamos construindo as cidades, mantendo as cidades, fazendo elas girar. Pode olhar que tem um negro por trás de tudo isso aí. É o mecânico que está arrumando o ônibus, às vezes é o motorista que está dirigindo o ônibus, é o trocador que está ali no ônibus. Quem que faz a cidade girar, cara, normalmente é as pessoas pretas. Só que nos espaços de decisão tem poucos, né? Então nós precisamos ocupar. Na posse também dos empreendimentos são poucos. São poucos. Então, a gente precisa ocupar espaços dentro da política, então essa pré-candidatura vem para isso, para a gente poder ocupar. A pessoa que não conhece bem Ouro Preto, ela não faz ideia do que está ao redor do centro histórico, né? Igual a gente estava conversando aqui antes. O jovem Ouro Preto que forma numa escola pública no 2º grau, que geralmente é negro, né? Se ele não entrar na universidade e ele formar numa escola que já não é a Escola Técnica Federal, ele já vai ter dificuldade de entrar na universidade. O jovem que não consegue entrar nessa universidade, ele praticamente não tem o que fazer, né? Então, assim, há uma necessidade de mudar essa política de Ouro Preto, porque fica ali, cara, as mesmas famílias que tomaram posse ali do centro histórico, manda e desmanda na cidade, enquanto a população que mora ali nos morros, cara, tá tudo excluído e fica lá. Né? E, então, assim, eu acho que há essa necessidade, acho louvável a sua candidatura, que eu puder fazer para ajudar, pode contar comigo, né? Legal. Né, Elcio? E vamos marcar também uma excursão aí do Quantos lá para conhecer a mina. 5 anos, Mariana, não sabia, não? Fazer o rolê com o Eduardo lá, ó. Conhecer a outra Ouro Preto que a gente fala. A outra Ouro Preto, né, cara? É isso aí. E é isso aí, gente. Muito grato. Valeu pela aula, viu, Eduardo? Estamos à disposição. Eduardo veio de Ouro Preto aí para nos prestigiar, né, Elcio? Legal demais. Legal. E, Elcio, muito obrigado também. Por ter participado. Eu acho que a gente conseguiu aqui montar um grande mosaico aí
desde a diáspora até a contemporaneidade, né? Da papel importante que os nossos ancestrais, né, tiveram na construção, né, da identidade, né, da economia no Brasil, né, a influência que teve isso aí também para o mundo, através da Revolução Industrial e tudo mais, dessas mãos fortes, dessa cultura que não desbota. Exato. É muita força, né? É isso aí. É muita força. Gente, muito obrigado por chegar até aqui com a gente. Eu vou pedir novamente para que vocês compartilhem esse conhecimento, gente. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Próximo Cultura Afro, a Cris está de volta aqui comigo e a gente continua nessa abordagem, trazendo as riquezas culturais, as artes, a história, o mito e a identidade dos povos afrodescendentes. Valeu, fique com Deus, axé e até a próxima.